o Anticristo e a sua ordem mundial no fim dos tempos, profecias do fim dos tempos e instruções de Jesus através de Berta Dude. O Anticristo é uma pessoa ou um princípio anticristão? Por um lado, o termo Anticristo refere-se à atividade de Satanás contra Deus, Jesus Cristo, os seus ensinamentos e contra os cristãos desde a morte de Jesus. Por um lado, também descreve um governante dos últimos dias que está tão possuído por Satanás que trabalha totalmente a seu favor e exercerá o seu poder para os objetivos de Satanás. Todos os seus seguidores funcionam da mesma forma, são também anticristos. Quando é que o anticristo aparecerá como pessoa? O anticristo do fim dos tempos só aparecerá imediatamente após a catástrofe do cosmos. Ele ganhará influência e poder global através da sua promessa de trazer ajuda, salvação e ordem no momento de maior necessidade e caos. Isto corresponde ao objetivo dos estrategas da nova ordem mundial, do caos à ordem. Mesmo antes da catástrofe do cosmos do fim dos tempos, o Islã, com seu falso Deus, Alá, prova ser uma manifestação de Satanás através da sua raiva contra Deus, Jesus, Jeová Sebaot e os cristãos. Pouco depois da catástrofe do cosmos, o anticristo do fim dos tempos continua esta obra de perseguição de Satanás através do Islã. Ainda pior entre os crentes sobreviventes. Que características e comportamentos apresentará o anticristo? A aparência atraente, o esplendor, a grande força de vontade, a grande eloquência, o engano sofisticado, os dons ocultos e as promessas de prosperidade material disfarçarão a verdadeira natureza dura, impiedosa e implacável do anticristo e permitir-lhe-ão ganhar o poder mundial. Como é que o anticristo vai esconder a sua verdadeira natureza? O anticristo será um mestre da dissimulação, da mentira, do engano, do fraude e da ganância. Os dons ocultos apoiá-lo-ão. Aparecerá sob o disfarce de ordeiro, piedoso, empático, salvador e ajudante. No entanto, a sua indelicadeza, arrogância, desejo de poder, mentira, ganância pelo lucro e capacidades ocultas torná-lo-ão facilmente visível. Como é que o anticristo vai conquistar os seus seguidores? O caos e as dificuldades decorrentes da catástrofe do cosmos e as promessas do anticristo de restaurar a ordem e recuperar rapidamente os bens e a prosperidade terrestres são as condições ideais para o anticristo ganhar seguidores em todo o mundo e estabelecer a sua nova ordem mundial, após a catástrofe natural. A cegueira espiritual das pessoas e as suas capacidades ocultas ajudá-lo-ão a fazer isso. Como será reconhecível a atividade de Satanás no anticristo? Na pessoa do anticristo, Satanás terá uma pessoa como o oponente de Deus, que ele ocupa completamente. Isto permitir-lhe-á trabalhar totalmente contra Deus, Jesus Cristo, o seu ensino, contra os cristãos, contra toda a fé e justiça. Os seguidores espiritualmente cegos do anticristo não conseguirão ver o trabalho de Satanás nele. Neste sentido, eles apoiarão Satanás e, portanto, também serão possuídos por Satanás ou pelos seus demónios. Só os cristãos convictos e verdadeiros reconhecerão a sua possessão por Satanás. Como é que as pessoas do mundo o vão ver e julgar a sua pessoa? Os seguidores do anticristo obedecer-lhe-ão cegamente. Chegarão mesmo a vê-lo como o Messias que trará ajuda, salvação e libertação. Aclamá-lo-ão, adorá-lo-ão, idolatrá-lo-ão. Neste aspecto, os seus seguidores praticarão inequivocamente a idolatria. Que estratégia utilizará ele contra os crentes? Sob o disfarce de piedoso e salvador, o anticristo irá inicialmente expandir o seu domínio mundial durante cerca de 3 anos com muita astúcia e violência.
será também apoiado por cristãos ingênuos de boa fé. Depois, implementará os seus verdadeiros e diferentes planos de forma discreta e furtiva. Como inicialmente só actuará contra denominações individuais, ganhará outras denominações como ajudantes que querem enfraquecer e livrar-se dos seus adversários denominacionais. Mas em última análise, o Anticristo e os seus ajudantes quererão combater e destruir todas as denominações, todas as crenças num Deus, mas especialmente e de forma mais feroz e consistente os cristãos. Quais são os objetivos do Anticristo? O Anticristo também perseguirá todos os objetivos que Satanás já perseguiu desde a sua rebelião contra Deus e a sua ordem e seguidores. Ele negará um Deus de amor, retratará Jesus Cristo como uma figura de fantasia inexistente, apresentará a sua obra de redenção como implausível e combaterá Jesus e a doutrina cristã como um inimigo espiritual. Colocar-se-á no lugar de Deus e permitir-se-á ser adorado. Tentará retirar às pessoas qualquer crença num Deus com astúcia, ameaças de violência e força. Rejeitará tudo o que é sobrenatural e não comprovável como inexistente. Usará argumentos racionais e dúvidas que facilmente abalarão a crença cristã, muitas vezes apenas nominal, em Jesus e nos seus ensinamentos nas denominações cristãs, e desvalorizará e combaterá a caridade como uma fraqueza. Provocará a discórdia, a contenda, o tumulto e o ódio entre as pessoas, o que sufocará todo o amor. Como é que o Anticristo vai lidar com os cristãos? O Anticristo perseguirá os cristãos de forma brutal e odiosa, despojá-los já e causar-lhes já dificuldades materiais e espirituais, tirar-lhes já as casas e privá-los já dos seus meios de subsistência. Por fim, quererá matá-los a todos. Só os seus seguidores terão o direito de viver, não os cristãos. Os seus cúmplices na luta contra os cristãos e os apóstatas, por outro lado, serão recompensados. Estas práticas e objetivos tipicamente satânicos contra os cristãos são também implementados pelos muçulmanos, cujo Deus Allah se revela, portanto, como Satanás sob este pseudónimo. Os objetivos de domínio e poder exclusivo sobre tudo e o comportamento do Anticristo assemelhar-se-ão ou mesmo ultrapassarão os objetivos e práticas anticristãos que o Islão, totalmente anticristão, tem vindo a perseguir e a praticar desde há 1400 anos. A obrigação de renunciar à fé em Jesus ou a mais brutal perseguição, privação de direitos, desapropriação e morte. Será que o Anticristo vai perseguir de um modo geral todos os esforços e ações espirituais? Acima de tudo, ele suprimirá todas as crenças, pensamentos e ações espirituais para secularizar completamente as pessoas. Qual é o verdadeiro tempo de tribulação e angústia? Qual é o verdadeiro tempo de tribulação e angústia? O verdadeiro tempo de tribulação e angústia, mencionado várias vezes na Bíblia, durará cerca de 7 anos e terminará com o rapto dos crentes e a vinda de Jesus e a subsequente destruição dos perseguidores. Caracteriza-se por uma angústia extrema para os cristãos, porque todas as práticas brutais e infernais serão usadas contra eles, para os afastar da fé em Deus, Jesus Cristo. Arrebatamento. Uma nota lateral rápida aqui. Como Jesus prometeu através de Timóteo, a trombeta de Deus, e da irmã Claire, Hartweller, haverá um arrebatamento, evacuação da primeira colheita imediatamente antes deste evento cósmico ocorrer. Mas essa colheita será muito pequena, dos humildes. Como devem os cristãos trabalhar contra os objetivos do Anticristo? Os cristãos têm de resistir a estas estratégias e objetivos satânicos com todas as suas forças, trabalhar contra eles e não ceder. Devem lutar com todo o fervor, mas com armas de amor. Que ajuda receberão os cristãos de Jesus? Mesmo que a situação dos cristãos possa parecer desesperada no exterior, eles receberão de Jesus um fortalecimento sobrenatural, conforto, esperança, apoio, ajuda na argumentação e na sobrevivência, de várias formas, incluindo ajuda material. O Anticristo derrotará os cristãos? Satanás será capaz de afastar muitos cristãos da fé através do Anticristo,
mas não conseguirá derrotar ou destruir o núcleo fiel e firme dos verdadeiros cristãos, devido à orientação e proteção de Jesus e dos seus anjos. Os crentes sabem que o anticristo aparecerá e que Satanás também será preso novamente, através do iminente julgamento final provocado pelos próprios seguidores do anticristo. Por que é que Deus permite o anticristo? Muitos cristãos consideram-se ortodoxos. Através deste teste de fé, terão de provar quão genuína, bem fundamentada e forte é realmente a sua fé. Satanás, o anticristo e os seus seguidores poderão florescer porque assim cumpriram a sua medida de maldade e falsidade para com Deus, Jesus e os seus crentes. Através de experiências profundas e responsáveis, eles prepararão o seu próprio julgamento e morte, queimando a superfície da terra devido a erupções de magma e fissuras na terra. Como é que o anticristo e a sua nova ordem mundial perecerão? Antes que o anticristo possa destruir todos os cristãos que permaneceram fiéis, ele e os seus seguidores provocarão o seu próprio fim. Experiências no interior da Terra provocarão reações atômicas em cadeia que dividirão a Terra. O magma terrestre sairá da Terra por todo o lado e a atmosfera entrará em combustão. Toda a superfície da Terra será destruída e grandes profundidades no mar de fogo global. Os seguidores do anticristo serão banidos para a matéria durante muito tempo. Luta de fé dos seguidores do anticristo e a nova ordem mundial. Por que é que a tolerância religiosa vai mudar subitamente após a catástrofe do cosmos? Após a catástrofe mundial do cosmos, Deus será acusado de ter permitido que tal coisa acontecesse. Com base nisso, haverá uma guerra religiosa contra os cristãos, que se agravará constantemente. Qual a razão e o propósito de permitir os conflitos entre diferentes ideologias? Através de confrontos voluntários ou forçados com outras denominações, cada uma delas acreditando ser a correta, é que surge um ponto de vista firme. É por isso que tais disputas de fé também são permitidas na última luta de fé antes do fim da humanidade. Elas forçarão uma decisão a favor ou contra Jesus e seus ensinamentos. Quem permanecerá firme na sua fé e permanecerá fiel a Jesus, e quem não permanecerá? Com o atual baixo nível espiritual de muitos membros da Igreja, muitos cristãos nominais também se afastarão completamente da fé porque lhes falta uma base de fé genuína e segura e uma convicção firme de verdade, tal como Jesus a ensinou. Quão importante é a confiança na orientação a Jesus e a ligação íntima com Ele? Os discípulos de Jesus devem deixar-se guiar por Jesus com confiança, ver tudo com a sua orientação, desejar sempre a sua proximidade e unir-se a Ele cada vez mais intimamente. Então não precisam de ter medo. Quando eclodirá a Batalha da Fé? Aproximadamente 3 anos após a catástrofe do cosmos, começará para os cristãos o verdadeiro tempo de tribulação e perseguição pelo anticristo e seus seguidores. O trabalho missionário será proibido e serão tomadas medidas com grande severidade contra tudo o que for considerado trabalho para Jesus e o seu reino. Aqui é que os cristãos devem estar atentos na batalha da fé. Os cristãos devem prestar atenção aos mensageiros de Jesus, seguir os seus verdadeiros ensinamentos e juntar-se a eles, de modo a que possa surgir uma pequena comunidade que se fortaleça mutuamente. As pessoas que cedem à pressão e aos desejos do anticristo e dos seus seguidores por razões materiais devem ser alertadas para a inutilidade dos bens terrenos e para o fim iminente do anticristo e dos seus seguidores. Como devemos continuar a trabalhar durante a proibição de falar e trabalhar? Os cristãos devem manter-se afastados dos seguidores de Satanás e evitar discussões durante o tempo de perseguição. Devem consolidar a sua fé, trabalhar em silêncio e servir Jesus em palavras e ações. Depois de levantar a proibição de pregar e por causa da perseguição,
Os servos de Jesus devem retirar-se sabiamente para não pôr em risco ou destruir o que foi alcançado até agora. No entanto, o ensinamento, a vontade e o nome de Jesus devem continuar a ser dados a conhecer aos povos do mundo com coragem, mansidão, sabedoria e cautela. Os cristãos não devem fugir ao mundo e aos seus governantes e devem defender abertamente as suas ações. Como é que os cristãos se devem comportar quando lhes é pedido que tomem uma decisão clara a favor ou contra Jesus? No clímax da Batalha da Fé, será exigida a todos os cristãos uma decisão intransigente a favor ou contra Jesus, através de uma decisão interior firme e clara e de uma decisão exterior semelhante a favor de Jesus e através da confissão aberta dele, ainda mais pessoas serão ganhas para o seu reino. Por que é que os cristãos não se devem curvar às leis antidivinas? Se as ordenações e leis mundanas prejudicam qualquer ser humano e contradizem as leis divinas, não devem ser obedecidas se puderem defender-se. Como é que o anticristo vai tratar os cristãos? Satanás trabalha contra os cristãos e os crentes, tanto sob o disfarce de Alá, através dos muçulmanos, como através do anticristo e dos seus seguidores terrestres, sob a nova ordem mundial. O destino dos cristãos será muito duro e doloroso, enquanto os seguidores de Satanás estarão exteriormente bem. Toda a crença num Deus e nas coisas espirituais será destruída. Acima de tudo, as organizações eclesiásticas e tudo o que for exteriormente reconhecível como cristão será perseguido. As igrejas cristãs serão proibidas de formas externas de culto. Aqueles que valorizam o exterior e o cerimonial terão de mudar os seus hábitos. Os mensageiros de Deus e os crentes serão ridicularizados, escarnecidos e blasfemados. As coisas boas e verdadeiras serão suprimidas em todo o lado. As coisas más e falsas dominarão. As pessoas boas sofrerão dificuldades de muitas maneiras. Serão aprovados regulamentos e leis especificamente contra os cristãos. Serão privados dos seus direitos, prevalecerá a lei do mais forte. Os cristãos serão privados de tudo o que necessitam materialmente para os destruir. Os cristãos serão obrigados a efetuar serviços que ultrapassam as suas forças. Os cristãos não terão paz. Serão constantemente e gratuitamente assediados, perseguidos, prejudicados e expropriados. Encontrar-se-ão sempre em situações de combate. Satanás influenciará o anticristo e os seus seguidores de tal forma que eles deixarão de ter quaisquer inibições ou misericórdia contra os cristãos e usarão todos os meios para fazer com que os cristãos apostatem a fé. Os pensamentos e as vontades dos cristãos serão confundidos e manipulados para impedir o contacto com Jesus. Todos os truques, mentiras e armas serão usados impiedosamente contra eles. Muitos cristãos deixar-se-ão enganar pela pretensão piedosa do anticristo. Os cristãos serão expostos a duras tentações para seguir o caminho mais fácil. Os cristãos serão impedidos de se reconhecerem corretamente, de realizarem os seus planos e de trabalharem no amor. O cristão será cada vez mais isolado, evitado ou blasfemado e ridicularizado por outros seres humanos que se tornaram infernais. Colocarão os cristãos em situação de carência material para os fazer pensar nas coisas materiais. Serão privados de todo o alimento. Só os adeptos do anticristo terão o direito de viver. Os cristãos morrerão. Será que durante a batalha da fé se formarão comunidades espirituais? Jesus abrirá o caminho e reunirá a ele próprio os seus seguidores. As pessoas que pensam da mesma maneira encontrar-se-ão em nome de Jesus. O amor uni-la já. Formarão uma grande comunidade espiritual, guardarão os seus mandamentos, elevar-se-ão mutuamente, consolar-se-ão, darão força uns aos outros, manter-se-ão unidos, trabalharão em seu nome e confessarão Jesus perante o mundo. Que pontos comuns unirão os diferentes grupos espirituais cristãos? As várias comunidades cristãs perseguidas concentrar-se-ão no ensino de Jesus e na confissão do nome de Jesus como princípio básico, e assim unir-se-ão.
Todas as suas disputas denominacionais serão enterradas. Os actos cerimoniais e os costumes externos serão rejeitados e apenas se procurará a ligação interior com Jesus Cristo. Todas as denominações cristãs darão prioridade ao cultivo, ao ensino e à prática do amor. Incluirá todos aqueles que estão no amor e na fé, que reconhecem Jesus diante do mundo e que serão cheios do seu espírito como resultado da sua incessante obra de amor. Por que é que Deus permite estas perseguições por parte de Satanás, Anticristo? Na batalha da fé, o Anticristo forçará uma confissão clara a favor ou contra Jesus. Isto decidirá o destino da alma após a sua morte. Esta decisão exigirá um confronto consciente com a fé tradicional anterior, devido à liberdade de vontade de Satanás, o Anticristo, mas também dos cristãos. Cada um deve ser capaz de tomar a decisão de pertencer a Satanás ou a Jesus, por si próprio, enquanto o ensinamento divino que dá testemunho dele e da sua omnipotência, amor e sabedoria não for atacado, Deus não intervirá, mas intervirá se esse ensinamento for suprimido. Quando é que Satanás ultrapassa a sua autoridade? Como é que Deus estabelece então limites? Graças à sua liberdade de vontade, Satanás, juntamente com os seus ajudantes, pode voltar a desenvolver-se ao máximo, mas assim que ultrapassar o limite e tirar a liberdade de vontade das pessoas e a fé em Deus, ele selará o seu destino. Por quê é que os adversários de Cristo não atingirão o seu objetivo? Onde houver uma fé genuína e convicta na divinidade de Jesus e na sua obra de redenção, os adversários não atingirão os seus objetivos. O poder da fé será demonstrado pelos sinais e maravilhas óbvios que o próprio Deus realizará para os crentes e através deles. A sua fé resistirá, portanto, às mais duras provas. Eles não darão mais o que têm na fé. Receberão de Jesus a força, o apoio, o conselho e a proteção. Quanto tempo durará a prova da fé? A prova da fé do Anticristo durará 3 anos completos até ao julgamento final, de acordo com várias profecias. O reinado do Anticristo e a nova ordem mundial durarão um total de 7 anos. O reinado do Anticristo começará a partir do fim da Terceira Guerra Mundial e da catástrofe do cosmos, que terminará com a Guerra Mundial. Terminará com o regresso de Jesus, após o arrebatamento dos últimos crentes e a destruição total da superfície da Terra e de todos os seguidores de Satanás que ainda vivem nela, num inferno de fogo global. Que Deus os abençoe a todos. Amém.